Graças a paz, tudo bem? Que bom ver você, encontrar com você por esse meio digital. Estamos em um período que o contato físico, o contato pessoal não está sendo possível, mas pela tecnologia nós podemos nos encontrar. É bom saber que você está aí do outro lado para ouvir uma palavra, para a gente conversar. Nós estamos estudando sobre avivamento e hoje nós começamos falando sobre o avivamento que nós precisamos. Nós somos chamados a uma vida avivada, chamados a experimentar de um milagre todo dia, o milagre da salvação, o milagre da redenção, o milagre de sermos transformados, de sermos todos os dias confrontados com a nossa realidade e verdade e nos arrependermos e pelo meio do arrependimento obtermos graça e por meio da graça comunhão e intimidade com o Senhor. E no meio de tantas dificuldades e tantas coisas que estão se abatendo sobre a terra, hoje em dia fica muito claro que dobrar o joelho diante da face do Senhor, diante do Senhor, é o caminho de redenção, é o caminho de restauração. Nós precisamos viver a restauração. Nós precisamos de um milagre de restauração. E hoje nós vamos fazer uma viagem sobre um dos arquetípicos bíblicos mais interessantes, mais extraordinários que há na palavra de Deus, que é o tabernáculo, e nós vamos conhecer sobre a figura do candelabro. Então eu convido você a pegar a palavra de Deus e viajar comigo nesse texto e junto crescermos em graça e conhecimento, e da presença do Senhor nos envolva, nos abençoe. Que a minha oração ela seja essa noite aqui para que possamos nos encontrar com Jesus, que ver nele a nossa luz, enxergarmos nele o nosso caminho, nossa verdade, a nossa vida, para que por ele e somente nele tenhamos graça sobre graça, verdade sobre verdade, vida sobre vida, e a gente possa caminhar em verdadeira restauração e avivamento. Vem comigo, que você será com certeza tremendamente abençoado. Deus te abençoe, graça e paz. O avivamento que precisamos. Bem, hoje nós vamos falar sobre avivamento, iniciando nosso estudo sobre essa palavra, sobre esse evento que seria avivamento. E de uma forma introdutória, eu gostaria de falar, de trazer para nós essa noite a figura, o arquetípico bíblico, um dos mais interessantes, que é o tabernáculo. O povo de Israel, quando sai do Egito, é levado ao deserto para adorar a Deus, e Deus ordena, através de Moisés, a construção de um tabernáculo, que é nada mais do que um templo móvel, que é um local onde a adoração deveria ser feita. Ele é exatamente dessa forma, a disposição do tabernáculo era montada dessa forma, ele ficava no meio do povo, as tribos eram divididas, você tinha os espaços para cada tribo, e no meio do povo estava o tabernáculo, simbolizando exatamente isso, que Deus está no meio do seu povo, que o povo se reúne, se congrega ao redor, ao redor da presença de Deus, falando para nós exatamente
isso, que nós precisamos nos colocar ao redor da presença de Deus. Nós precisamos sempre nos pôr, colocar a presença de Deus no centro da nossa vida, no centro das nossas decisões, no centro da nossa vontade. A nossa vontade tem que colocar a vontade de Deus no centro. Deus habita no meio do seu povo. Então, quando falamos em avivamento, em primeiro lugar, eu quero ressaltar isso. Avivamento é trazer a presença de Deus para o meio de nós. Trazer a presença de Deus para o meio de nós. Então, a presença de Deus precisa ser central, principal. Isso é um simbolismo poderoso, poderoso. O tabernáculo no centro, o tabernáculo, o povo reunido ao redor do tabernáculo, sendo que o tabernáculo simboliza a presença de Deus, o local da adoração, o local onde o humano se encontra com o divino. É extraordinário entender que a ordem de Deus era todos estejam ao redor, reunidos ao redor do tabernáculo. O tabernáculo é o lugar da presença. E a presença de Deus deve estar no centro da nossa vida. E este tabernáculo ele é construído, montado e desmontado e levado. O povo andava, o tabernáculo andava. O povo parava, o tabernáculo era montado, o povo reunia, sentava suas tendas ao redor do tabernáculo e assim iria caminhando o povo de Israel sempre com a presença de Deus no centro do povo. O tabernáculo tem um simbolismo, ou na verdade simbolismos extraordinários. Cada elemento do tabernáculo pode ser individualmente estudado, compreendido e trazer muita luz no nosso entendimento, porque é uma sombra da obra de Cristo, é um tipo da obra de Cristo. E a gente vai entender um pouco mais disso daqui a pouquinho. Então, o tabernáculo, sendo esse lugar da adoração, ele tinha justamente essa parte externa aqui, onde era feito sacrifícios, onde havia toda a parte de sacrifícios pelo pecado do povo. Esta área aonde o sacerdote se lavava para então adentrar no santo lugar. Nós temos aqui essa parte externa que é o átrio, que é o lugar mais externo do tabernáculo, e nós temos aqui dentro dessa parte coberta o santo lugar e dentro, mais adentro, o santíssimo lugar. Nosso foco não é ver esses detalhes agora, mais para frente, no prosseguimento dos nossos estudos, nós veremos tudo isso, mas o nosso foco hoje é dar uma olhada num elemento específico do tabernáculo. Essa é uma foto de um tabernáculo, uma réplica no deserto de Tímina, onde hoje os turistas, as visitas podem ter uma visão um pouco mais real de como era um tabernáculo, como ele era móvel, desmontado e novamente montado, e assim ele ia caminhando com o povo com o tabernáculo com o povo. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo 23, 31 a 40. Nós vamos falar sobre o candelabro, sobre a menorá, o instrumento de iluminação do tabernáculo. O tabernáculo ele é
um tipo do crente. O crente hoje é o tabernáculo de Deus. Nós somos esse tabernáculo. Assim como o tabernáculo era móvel, ele andava. Nós somos um tabernáculo móvel, nós andamos. E aonde nós vamos, a presença de Deus vai conosco, porque nós hoje somos o tabernáculo de Deus. Então nós somos hoje o lugar da adoração, nós somos hoje o local da comunhão. No nosso espírito, habita a possibilidade da comunhão, da intimidade e da presença de Deus. Assim como havia o tabernáculo, toda essa estrutura foi convertida em nós. Nós nos tornamos o templo, nós nos tornamos o tabernáculo vivo de Deus, a presença de Deus habitando a terra. Nós nos tornamos isso. E o elemento do candelabro, eu quero convidar você a ler comigo Êxodo 23, de 31 a 40. Ele é um dos elementos muito interessantes do tabernáculo, que nos dá dá luz, entendimento sobre algumas questões a respeito da nossa comunhão com o Senhor. A ordem do Senhor Deus ao povo de Israel era: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado, 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças, com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas. Coloque-as nela para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, a primeira observação aqui é que o candelabro é de ouro puro. Puro. Segundo, ele é uma peça só. Então nada seria feito e depois juntado, e sim construído de uma forma única, uma peça só. 6 braços sairão do candelabro, de um lado 3, do outro lado 3, e haverá aquela haste central, e essas lâmpadas que são velas, são espécies de velas, né? Porque logicamente no deserto e logicamente na história que está sendo montada aqui não há nada de elétrico, então a gente está falando de coisas bem rudimentares. E ele fala dessas lâmpadas, ele fala que essas lâmpadas devem iluminar a frente do candelabro, né? Iluminando essa haste central. Vamos dar uma olhada aqui. Essa é uma figura do candelabro. Então, aqui nós temos justamente essa figura de uma haste central, ok? E dos 3 braços que saem, tudo de uma peça única, nada pode ser soldado ou juntado, é uma peça única. E o que nós vamos ver aqui sobre esse candelabro? Antes da gente olhar em si o candelabro, eu queria apresentar aqui um detalhe. Perceba que este elemento
ele tem uma função. Uma função. Quando olhamos para o tabernáculo, você vai perceber que somente haverá luz por meio do candelabro. O candelabro era esse elemento grande dentro do tabernáculo que tinha o objetivo de iluminar o caminho do sacerdote. O sacerdote tinha de servir, ele tinha de servir os pães da propiciação, ele tinha que deixar esses pães, essa mesa dos pães, sempre limpa, renovada. Ele tinha que queimar o incenso no altar do incenso. Ele tinha que entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos. Ele tinha de deixar essas luzes sempre acesas, elas jamais poderiam apagar, porque aqui está a luz do santuário. É o único elemento de iluminação do santuário. Sem isso, o santuário seria um lugar de trevas, um lugar escuro. O sacerdote não saberia por onde andar. Seria um lugar de escuridão e o sacerdote teria que ficar tateando para encontrar o caminho. Então a função do candelabro era iluminar. Iluminar. E que figura extraordinária, irmãos. Que figura extraordinária. O candelabro é a figura que ilumina. Sem o candelabro, o sacerdote está no escuro. Ora, quantas vezes nós não estamos no escuro em relação ao Senhor Deus? Caminhando como que tateando, não enxergando, não sabendo, não encontrando o caminho, não sabendo a direção do trono. Quantas vezes nós perdemos a rota do trono, perdemos a direção, perdemos o destino do trono. Quantas vezes nós estamos em escuridão total, que as nossas orações não encontram destino que a elas é pensado. Quantas vezes nós não encontramos mais o local da adoração, porque estamos no escuro. Porque estamos no escuro, estamos falando com a divina luz, estamos falando com o Senhor dos Senhores, com a luz, com o Deus das luzes, o Pai que habita em luz inacessível, mas nós estamos no escuro. Porque deixamos o quê? Deixamos a luz se apagar. A ordem do Senhor Deus era: o candelabro deveria estar aceso dia e noite, suas luzes jamais deveriam se apagar. Não pode haver escuridão no meio do tabernáculo. Não pode haver escuridão no meio do povo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, não pode haver escuridão em nós. Certa vez Jesus falou que os olhos é a luz do corpo. Mas se estes olhos forem maus, quão trevas haverá em nós? Porque se a única luz em nós for trevas, quão trevas haverá em nós? Se a luz que nos guia, se a luz que guia o nosso caminho for trevas, quão trevas estará em nós? Sem a luz, nós estamos em trevas. E o candelabro é o elemento da luz. Ele é o principal, único, na verdade, elemento de luz dentro do tabernáculo. Ele simboliza a luz de Cristo, a palavra de Deus na nossa vida. Então, em primeiro lugar, o avivamento que nós precisamos é trazer a luz de Deus de volta para a nossa vida, é apagar a escuridão que há em nós, a escuridão dos nossos passos, a escuridão dos nossos sentimentos, a escuridão dos nossos desejos, das nossas vontades, é sairmos da escuridão que há no nosso egoísmo, da escuridão que há na nossa na nossa vontade de ter, de fazer as coisas do jeito que queremos. É nos voltarmos à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 105, verso 118: ela é luz para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o meu caminho até o trono.
Eu não posso pensar em avivamento, eu não posso pensar em uma vida avivada, iluminada, sem pensar numa vida exposta à palavra de Deus. Ela é a luz que ilumina o meu caminho, que ilumina o meu andar, que ilumina a minha vida. Sem a palavra de Deus eu estou em trevas. E você precisa ter isso dentro de você. Sem a palavra de Deus você está em trevas. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há como encontrar o Santo dos Santos. Não há como encontrar a presença do Altíssimo, avivar a presença de Deus longe da sua palavra. E este elemento candelabro, ele é exatamente a figura, o tipo de Jesus. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o mundo, eu ilumino o caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a luz que ilumina o nosso caminho. É a luz de Deus. É por essa luz que nós somos achados, encontrados. É por essa luz que nós somos encontrados em Deus. Sem essa luz, nós estamos em densas trevas. Sem a palavra de Deus acesa em nossa vida, dia e noite, nós estamos em densas trevas. E perceba, em primeiro lugar, que é continuidade. A luz nunca deveria se apagar. Não é uma leitura aqui, uma leitura ali, um pouco aqui, um pouco ali. É continuidade. Avivamento é continuidade. A gente está pensando em avivamento sempre como um evento, alguma coisa que vai acontecer, que vai me dar um novo up, que eu vou conseguir caminhar mais 1, 2, 3 milhas, alegre, fortalecido, cheio de Deus. Avivamento não é isso, avivamento não é momento, avivamento não é sentimento, avivamento não é experimentar um pouco mais de Deus, avivamento é continuidade. Comunhão com Deus é continuidade, comunhão com Deus é algo para ser plantado e colhido todo dia. É colheita que todo dia eu planto, todo dia eu colho, todo dia eu planto, todo dia eu colho, porque a luz não pode se apagar, ela não é para ficar acesa um pouco aqui, depois apaga ali, um pouco aqui, depois apaga ali. A luz é para ser acesa continuamente, porque se ela se apaga, eu estou em trevas. Além da continuidade, além do estar-se sempre diante do Senhor, porque a luz não deve se apagar nunca, a experiência com o Senhor não deve ser a experiência de um dia sim, um dia não. A busca pela presença, pela palavra de Deus não deve ser a busca de quando eu estou na tribulação, eu busco e depois eu paro, porque eu estarei entrando em densas trevas. Porque toda vez que eu me afastar, que eu não deixar com que essa luz alumie o meu ser, eu estarei entrando em densas trevas e eu estarei perdendo a direção para o trono de Deus. Porque perceba que o candelabro iluminava o caminho do sacerdote ao trono de Deus, à arca da aliança, ao santo lugar, ao lugar santíssimo, santo dos santos. Então, quando a luz da palavra se apaga, eu perco a rota, eu perco o caminho do trono, o caminho do santo lugar, o caminho da presença. A palavra é Jesus. Jesus me leva ao Pai. Me leva ao Pai. A segunda coisa sobre o candelabro que eu queria falar para você é que
Segundo o texto bíblico, as 6 lâmpadas ao redor, elas iluminavam de frente ao tabernáculo, ao candelabro. Elas iluminavam o centro, a luz central, essa haste central. Isso mostra pra gente uma coisa muito interessante. Mostra pra gente que nós somos essa luz que ilumina o mundo. Nós somos essa luz. E esta luz que deve ser sempre voltada para iluminar, para glorificar o Senhor Jesus. Ou seja, é como se as lâmpadas do candelabro estivessem sempre buscando iluminar a lâmpada central, a haste central, mostrando que nós, como pequenos luzeiros no mundo, nós devemos sempre iluminar, ou seja, nós devemos sempre enfatizar, trazer como ênfase o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para nossa glória, nós não estamos aqui para viver para nossa própria vontade, nós estamos aqui para iluminar, para trazer luz aquilo que Jesus já nos iluminou. Nós estamos aqui para trazer luz daquilo que Jesus já nos trouxe. Nós fomos chamados para iluminar o mundo. Nós fomos chamados para levar ao mundo a luz de Cristo. A luz que não é nossa, a luz que é de Cristo. Nós fomos chamados a sermos luzeiros de Deus no mundo. Nós estamos aqui para mostrar, iluminar o caminho para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mostrar a haste central, para mostrar Jesus, para trazer todos aos pés de Jesus. Nós não estamos aqui para a nossa glória, nós não estamos aqui para o nosso próprio benefício. Então, o avivamento que nós queremos é quebrar o nosso egoísmo e nos voltarmos a iluminar Jesus, e voltarmos a falarmos de Jesus. Você não está aqui para falar de você, você não está aqui para falar de como você é bom, de como você é eficiente, de como isso ou aquilo de você. Você está aqui para falar dele, de Jesus, para mostrar ele, para iluminar ele, para glorificar ele. Você está aqui para servi-lo a ele. E em terceiro lugar, o texto bíblico diz que o candelabro deveria ser de ouro batido e de uma peça só. Ora, se nós consideramos que Jesus é o centro e nós estamos aqui iluminando a Ele, nós estamos iluminando a Ele no sentido de expor a Ele, o sentido de trazer todos para verem Ele, como se nós estivéssemos ajoelhados e indicando que Ele é o caminho. Então, se a peça é uma peça única, então significa isso que o crente ele é um só com Jesus, um só com Cristo. E se nós entendermos a verdade que somos um só com Cristo, que nós somos um só com o Senhor, nós vamos entender que com Ele nós fomos mortos, com Ele nós fomos ressuscitados, com Ele nós estamos assentados, com Ele nós estamos glorificados, com Ele, tudo com Ele, porque tudo é nele, e eu só sou nele. Então eu entendo que nada sou sem ele. É como diz João capítulo 15, ele é a videira, nós somos os ramos, e justamente sem ele, a videira, nada podemos fazer. A figura da videira em João 15, ela é similar à figura do candelabro de peça única, onde todas as hastes que derivam, repare que elas derivam da principal. Nós derivamos de Cristo, nós derivamos da principal, nós nascemos dele, e nós nascemos dele para iluminar. Assim como ele é luz, nós também somos luzes. Só que a diferença é que as luzes das 3 de cada lado, elas são voltadas para iluminar a luz do centro. Porque Jesus é o centro. Nós somos a luz que nasceu. Ele nos gerou em luz. Somos a luz que ilumina para Ele, que indica Ele. E nós somos um com Ele. Sem Ele, nós não somos iluminados. Sem Ele, nós não somos luz. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Sem Ele, o avivamento que nós queremos é sermos parte
dele, é sermos dele, iluminarmos ele, glorificarmos ele, sermos para ele e somente para ele. Esse é o chamado do Senhor. Essa figura extraordinária do candelabro, que nos traz luz a tantas coisas, é um chamado de Deus para o avivamento que nós precisamos. O avivamento que se volta para Ele, para Sua palavra, para sermos iluminados e encontrarmos o caminho do trono do Senhor. Você, meu irmão, e eu somos chamados a encontrarmos o caminho do trono do Senhor. E eu quero convidar você a orar, a juntos orarmos, clamando que a luz do Senhor não se apague, que a Sua palavra ilumine o nosso caminho e encontremos o caminho do trono da graça e com ela sejamos iluminados e fortalecidos e jamais andemos em trevas. Senhor Deus, nós te glorificamos pela Tua palavra e pedimos que a Tua palavra, que é o Senhor Jesus, ela traga luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ilumine o nosso caminhar, seja lâmpada dos nossos pés em tudo que fizermos, seja luz do nosso caminho onde nós formos, para que possamos ser ponte no meio de rios, sejamos abrigos no meio de desertos, para que todos, ao se aproximar de nós, vejam o Senhor, que é o centro. Glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o consolo do Espírito seja sobre você. Uma semana na presença do Senhor, na luz do Espírito Santo e da Sua palavra. Graça e paz.